Louvado seja o nosso Deus, a Ele toda a honra e toda a glória. Amém? Sempre que você disser amém, quando você glorificar o nome do Senhor, faça isso com entendimento e com grande alegria de louvar o Senhor, bendizê-lo. E sempre é uma alegria nós louvarmos e bendizer o Senhor com os cânticos, não é verdade? É uma alegria. Meus irmãos, nós, antes de orarmos, eu quero mais uma vez cumprimentar os que nos visitam. Depois, no final, tem alguns nomes aqui, eu creio que não tem de todos. Deus abençoe sua vida que nos visita, viu? Você é muito bem-vindo no nosso meio. Alguns já é pela terceira, quarta vez, já são de casa, tá bom? Vamos orar nesse instante, convido você mais uma vez. Quero agradecer ao Senhor pela sua vida, por todos aqueles que têm também sido dedicados através das suas finanças, louvando ao Senhor através dos dízimos, louvando ao Senhor através das ofertas, para que cada dia mais essa igreja cresça, que o reino expanda cada dia mais nesta região. Amém? Senhor, obrigado, Senhor, por cada irmão, por cada irmã, que, ó Deus, o Senhor tem despertado no nosso meio, grande alegria em te servir. Como nós cremos, ó Senhor, através da fé, os teus servos e servas entregam ao Senhor, devolvem ao Senhor a parte que o Senhor pede, fazendo com fé e gratidão que o Senhor é quem proveu todas as sementes. Nós cremos na tua provisão, Senhor, nós cremos na tua bênção e nós cremos, ó Senhor, que a nossa vida financeira também ela é consagrada a ti, Pai. Por isso eu lhe peço, Senhor, cubra o teu filho, a tua filha com o teu poder, e que cada dia mais no nosso meio, nesta igreja, os membros desta igreja possam ter a alegria de te servir, te cultuar através dos dízimos e das ofertas. Traga, Senhor, corações desprendidos, Senhor. Traga um avivamento do Senhor sobre esta vida, Senhor, e que haja de uma maneira graciosa em todas as áreas da vida do teu filho e da tua filha, esse desprendimento, essa alegria de servir ao Senhor. Ó Deus, supra as necessidades desta igreja. Nós precisamos do teu agir, nós precisamos da tua direção, nós precisamos e realmente ansiamos, Senhor, em avançar, em estarmos cada dia mais sonhando, projetando em como alcançar mais famílias, em como alcançar jovens, crianças. Senhor, capacita-nos, ó Pai, e que o Senhor nos dê a boa administração, a bênção do Senhor, para que possamos fazer conforme a tua vontade, os teus propósitos, e que esta cidade, Senhor, seja abençoada através da igreja Semear, a igreja presbiteriana Semear possa crescer em graça, em estatura, que nós possamos propagar cada dia o teu evangelho neste local, nesta região, nesta cidade. Sê com cada família, Senhor, que a tua mão possa sustentar e governar. Sê conosco, em o nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Convido os irmãos nesse momento a abrirem as suas Bíblias. Salmo de número 92. Salmo 92. Nós temos duas salas infantis, né? Duas salas que podem receber aí as crianças menores, tá? As menores estão aqui do lado direito, esquerda de vocês, e direita de vocês um pouquinho os maiores, né? Tá aberto as duas salas, né, Paulo? Então os papais às vezes precisam, crianças, você fique à vontade, tá bom? Se elas ficarem lá, fique à vontade, mas se não, você fique também para poder levar na sala, acompanhá-la, tá bom? Salmo de número 92, verso 12. 92, eu lerei o verso 12 em diante. Diz assim a palavra do Senhor: o justo florescerá como a palmeira, crescerá como o cedro no Líbano.
plantados na casa do Senhor, florescerão nos átrios do nosso Deus. Verso 14: na velhice ainda darão frutos, serão cheios de seiva e de verdor, para anunciar que o Senhor é reto, Ele é a minha rocha, e nele não há injustiça. Amém. Oremos mais uma vez. Senhor, obrigado por esta noite, obrigado pela Tua palavra, pela liberdade de culto que temos no nosso país, nesta cidade. Obrigado, Senhor, pela saúde que temos de estarmos aqui reunidos. Aqueles que nos acompanham em casa, que o Senhor dê graça, sustente e proteja, Senhor, a vida do Teu Filho, e que nós possamos, Senhor, nessa hora, ser ministrados através do Teu Espírito, pela Tua palavra, Senhor. Fale conosco, edifique as nossas vidas. Nós precisamos do Senhor, nós dependemos de Ti, ó Espírito de Deus. Sê conosco, em Teu nome, Senhor Jesus, oramos. Amém. Meus irmãos, uma metáfora muito bonita, uma metáfora que o salmista utiliza para descrever. Muitas metáforas são utilizadas, e quando nós nos deparamos com os salmos, nós encontramos várias. E aqui o texto vai trazer para nós alguns ensinos tão importantes. Nós temos uma referência no Salmo 92, daqueles que servem ao Senhor. E aqueles que servem ao Senhor, o texto vai fazer a metáfora que são como a palmeira, que florescem como a palmeira. São aqueles que crescem como o cedro do Líbano. E é interessante porque, na realidade, são árvores que têm raízes profundas, são árvores que produzem frutos, que ficam verdes. E se você está com a sua Bíblia aí, eu quero que você esteja no verso 7, vai trazer uma referência para nós do que acontece com os perversos. Olha o que diz o texto: ainda que os ímpios brotem como a erva e floresçam, todos os que praticam a iniquidade serão destruídos para sempre. E é interessante então que aqui agora a metáfora não é uma árvore, mas é o quê? Uma erva comum, uma erva que não tem raiz, é uma grama, algo que não tem sustentação. E é interessante porque também o texto nos diz que eles brotam, são muitos, mas o que acontece? Não tem sustentação. E nós temos também um paralelo no Salmo número 100, Salmo 100, Salmo 1, quando o salmista vai dizer, se você está com a sua Bíblia aí, abra aí também comigo. Ele vai dizer: os ímpios não são assim, são como a palha, verso 4, são como a palha que o vento dispersa. O verso de número 3 diz assim: os justos são como árvore plantada junto à corrente de águas. Mais uma metáfora, dizendo assim: o ímpio é como uma palha. E aqui nós temos de fato, irmãos, outra comparação, trazendo para nós uma clareza a respeito de um assunto que o salmista e o próprio Deus, porque nós cremos na inspiração, nós cremos que foi Deus que deixou esse texto para que chegasse até nós hoje como inspirado, que é, para que nós pudéssemos avaliar e dizer, há uma distinção em quem teme o Senhor, daquele que não teme o Senhor. E quando nós pensamos a respeito de alguém distante, é mais fácil dizermos assim: ele deve ser palha, ele deve ser
erva. Mas o destaque é que, de repente, erva, grama, palha e árvore pode estar no mesmo local. Contudo, somente aqueles que são do Senhor são plantados pelo Senhor. Por quê? Nós temos uma relação com a criação e nós temos uma relação com a natureza. Eu pergunto para vocês, as árvores, o plantio aqui que diz aqui que eles foram plantados aonde? No Salmo 92, aonde eles foram plantadas? Diz assim o verso 13, plantados aonde? Na casa do Senhor. Árvores não plantam a si mesmas. Árvores têm que ser preparadas e plantadas, não é assim? Pega uma muda pequena, normalmente uma mudinha bem pequenininha, uma arvorezinha, e aí você leva ela para o lugar que você deseja e planta aquela árvore ali. O texto diz assim que o Senhor, Ele plantou, olha só a expressão, plantados na casa do Senhor. O texto nos deixa a relação onde a expressão nos mostra que essa pessoa, esse homem, porque aqui nós não estamos falando de botânica, Deus não está falando a respeito da criação, da natureza, é uma metáfora. E essa pessoa, ela é colocada na casa do Senhor. Lá no verso 15, diz assim, para anunciar que o Senhor é reto. Ele é minha rocha e nele não há injustiça. E é interessante quando nós olhamos para essa figura, ele é minha rocha. Por que ele é minha rocha? Uma das características dessa árvore chamada cedro é que ela tem as raízes muito profundas. E diferente de qualquer outra árvore, quando ela encontra uma rocha, a experiência diz que as árvores comuns, elas param as raízes na rocha quando encontram uma rocha ou quando encontram um obstáculo. O que o cedro faz? O cedro contorna a rocha e as raízes se envolvem naquela rocha, se envolvem naquela grande pedra e passa aquele obstáculo, se prendendo naquela rocha e continuando a crescer. E essa referência nos mostra então que aqui há de fato um grande detalhe que nós podemos verificar. A palavra do Senhor, ela é para nós a referência da rocha viva. Lá em João capítulo 1 diz assim que o verbo se fez carne. O verbo se fez carne. João 1:1, está com a tela aí para nós, Cade? Por favor, joga para mim. Vou ler 1 João, Cade. 1 João 1:1. Eu quero destacar a respeito do verbo da vida. O que era desde o princípio, ou o que ouvimos, o que vimos com os nossos próprios olhos, o que contemplamos, as nossas mãos apalparam a respeito do verbo da vida. Lá em João, Evangelho de João capítulo 1, diz assim que o verbo se fez carne. E essa palavra nos mostra de maneira clara que na realidade essa rocha, que aqui o salmista diz assim, para anunciar o Senhor que é reto. Quem é a minha rocha? O Senhor. Olha o que diz o salmista, para anunciar que o Senhor é reto, Ele é a minha rocha e nele não há injustiça. Olha que paralelo importante para nós. Qual é o paralelo? Aqueles que de fato são plantados na casa do Senhor, eles estão ligados à rocha. Para ser árvore, precisa estar ligada à rocha.
precisa estar presa à rocha, porque aqui é uma metáfora, não estamos falando de uma árvore qualquer, ele pegou de maneira bem preparada o cedro e disse assim: essa árvore tem uma firmeza, porque as grandes rochas amarram as suas raízes aprendem. E essa expressão agora deixa para nós uma definição a respeito da nossa caminhada. A árvore na casa do Senhor retrata a respeito daquele que deixou de ser erva, deixou de ser grama, deixou de ser como palha, ele nasceu de novo, ele teve uma experiência com o poder do Evangelho, ele nasceu de novo, e ele agora vive uma vida cristã, alicerçada, ancorada na pessoa de Jesus Cristo. Senão não pode ser plantado pelo Senhor. A palavra do Senhor nos mostra que essa relação, quando nós notamos, ela dá para nós referências. Cade, eu vou usar a tela novamente, por favor. Abra para mim, em 2 Coríntios 4:4 e verso 6, para nós, na tela, lermos aqui. Vou ler o 4 e depois o 6, tá? 2 Coríntios, capítulo 4, verso 4. Olha o que aconteceu. Nos quais Deus, o Deus deste mundo, cegou o entendimento dos descrentes, para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Verso 6. Porque Deus que disse, das trevas resplandeça a luz, Ele mesmo resplandeceu em nosso coração, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. É essa relação que você agora, que foi plantado na casa do Senhor, como um cedro, como uma árvore que tem raízes profundas, você está servindo ao Senhor, se o Senhor de fato, Ele é aquele que se revelou a você e alcançou o seu coração. Você crê assim? Tem muitos crentes aqui no nosso meio, né? Amém, louvado seja Deus por isso. A palavra do Senhor diz lá em Colossenses, isso inclui vocês que antes estavam longe de Deus, eram seus inimigos, separados por seus maus pensamentos e ações. Agora, porém, Ele os reconciliou consigo por meio da morte do seu Filho, no corpo físico. Como resultado, vocês podem se apresentar diante dele santos, sem culpa e livres de qualquer acusação. É preciso, porém, que continuem nessa verdade e nela permaneçam firmes. Não se afastem da esperança que receberam quando ouviram as boas novas, que foram anunciadas em todo o mundo e que eu, Paulo, fui designado servo para proclamar. Colossenses capítulo 1, verso 21 em diante. É essa relação que nós temos agora. O Senhor, Ele trouxe para nós reconciliação, e se você está aqui, você diz no seu coração, você começa o culto dizendo, Senhor, obrigado porque o Senhor me alcançou, obrigado porque foi o Senhor que me plantou nesse lugar. Aqui não é um ajuntamento apenas de pessoas, mas um local onde eu invoco o nome do Senhor, porque o Senhor é a minha sustentação. Amém? Nós podemos destacar que essa árvore que é plantada, ela é preservada. A preservação é uma das características para de fato nos distinguir se somos ramos soltos, se somos ervas, se somos de fato palhas ou se somos de fato árvores. A perseverança, a preservação, o valor que nós damos de fato à pessoa de Jesus Cristo. E aí nós vamos falar de algumas coisas bem práticas. Não é só o cristianismo, é uma ideia filosófica. Você mentaliza e fala assim, não, Jesus é Senhor da minha vida,
de vez em quando eu invoco Ele, no aperto eu clamo o nome dEle, você está equivocado. O Evangelho do Senhor Jesus, ele é outro. O Evangelho do Senhor Jesus é de abnegação. O Evangelho do Senhor Jesus é dizer não à minha própria natureza, é enfrentar a breve e momentânea, o quê? Vocês não fizeram a escola de líder essa semana, não? Breve e momentânea, o quê? Tribulação. É passar por dificuldades, mas é breve comparada ao quê? Porque tem gente que está com tribulação há 50 anos. É breve comparada à eternidade, que não tem data, não tem início, não tem fim. É só por isso que você pode saber que ela é breve, momentânea tribulação. É esse nível de um cristão que diz assim: eu sei que há uma batalha. É por isso que você vai ser de fato chamado pelo Senhor, não é por mim não. Se fosse por mim era fácil, todo mundo aqui era árvore, eu só olho assim a casca, né? DJ está mais ou menos hoje, é crente no Senhor Jesus. Ah, recebe o bem, é crente, é crente, é crente. Todo mundo para mim aqui é crente. Mas existe um grande detalhe que inclusive me cabe a pensar: será que nós estamos de fato perseverantes, preservando o quê? A dádiva, a alegria de termos sido plantados no meio da casa do Senhor? Porque somente aqueles que foram plantados terão de fato sustentação e mais perseverança no caminhar. A nossa palavra, ela é apontando o Evangelho. Lá em Hebreus capítulo 10, verso 23, diz assim, se você pode me ouvir aí, 10, 23, cara, eu vou ler, pode continuar até o 25. Apeguemo-nos firmemente, sem vacilar, à esperança que professamos, porque Deus é fiel para cumprir a sua promessa. Pensemos em como motivar uns aos outros na prática do amor e das boas obras. Não deixemos de nos reunir, como fazem alguns, mas encorajemo-nos mutuamente, sobretudo agora, que o dia está próximo. Meus irmãos, como é a sua relação de fato com a casa do Senhor? A relação que você tem com o local onde são ministrados os meios de graça. Como é a sua relação diante da pregação do Evangelho? Há desejo no seu coração, os seus ouvidos falam: Senhor, trabalhe na minha vida, quebranta meu coração, muda a minha história, muda a minha maneira de viver, como eu vivi semana passada, tem que mudar, Senhor, aviva meu coração. Ou é assim, igual nem zumbi? Zumbizinho, né? Eu fico pensando que nos nossos dias nunca se foi pregado tanto o Evangelho. Tem alguns evangelhos água com açúcar aí, né? Fazem muito sucesso. Cumpre um propósito, eu acredito que cumpre. É bom demais saber que o Senhor, a ação da salvação é monergista, Luciano. É bom demais. Porque no fim está nas mãos do Senhor. Você vai ouvindo aquela mensagem boa, o pastor está sempre uma palavrinha boa, sempre boa, aí o cara começa a querer, nossa, sempre boa essa palavra, começa o coração queimar, aí ele vai procurar uma igreja que prega o Evangelho, aí que ele começa a ler o Evangelho, ao invés dele se rebelar, ele começa a se quebrantar, ele começa a chorar e falar: Senhor, tem misericórdia de mim, aviva o meu coração, eu quero ser um crente cada dia. É assim que o Senhor trabalha. Louvado seja Deus. Deus usou Ciro, não vai usar esses pecadores aí? Cumpre o propósito, cumpre. Agora nós que temos as nossas críticas, porque o Evangelho é de confronto. O Evangelho é de confronto. Você tem utilizado o nosso meio, um local onde o meio de graça acontece sobre a sua vida, ou você é um ambiente que você vem e vai embora, vem, vai embora, vem, vai embora. Você está desperdiçando. Está desperdiçando. Está desperdiçando porque no nosso meio, meus irmãos, através da escola bíblica, há edificação.
Através do superintendente da escola dominical, há uma palavra de ânimo, de encorajamento. Através do trabalho infantil, há fortalecimento para suas crianças. Nós estamos agora impedidos do grupo pequeno, do discipulado, há um compartilhar aqui que fortalece a sua comunhão, que fortalece a sua fé. Mas a pergunta então está: você está de fato preservando, cuidando, para que você possa de fato dizer: eu me apeguei firmemente ao Senhor, que é a rocha da minha vida. Nos nossos dias é muito comum nós, de certa forma, acharmos que um culto online, eu estou dispensando quem só fica no online. Não, alguns irmãos, por exemplo, nós temos idosos e assistem os nossos cultos. Que bênção que é poder transmitir Sheol, Mary, está sempre lá acompanhando. Mas nós não queremos ser uma igreja online, porque não tem rosto, Poliana, não tem identidade, Gilberto. Nós não sabemos se podemos contar ou não podemos. Nós precisamos ser uma igreja onde crentes abençoam crentes. Quem ora aqui não é somente o pastor, quem ora aqui é quem teve um encontro com Jesus Cristo, e o Senhor é Senhor da sua vida, e Ele é canal de bênção. Igreja, senão é plateia, é evento. Nosso caso aqui não é. A casa do Senhor nunca foi de braços cruzados. Vocês viram de manhã? Vocês perderam, hein? Escola Bíblica Dominical hoje. Lá no tempo de Zorobabel, lá no tempo de Esdras, tinha função para tudo quanto é pessoa. Eles trabalhavam dentro do templo do Senhor. E lá era tudo o quê? Tudo era sombras do que viria, apontando de fato para a igreja que avança, pregando o evangelho, trabalhando com lutas, dificuldades, mas avançando. Não tem espaço para crente que está plantado como árvore. Se for crente, erva. Se for crente, palha. Se for crente, grama. Ele vai, vem, é assim normal. Porque ele não foi plantado pelo Senhor. Mas aquele que é crente, aquela que é crente no Senhor, plantada pelo Senhor, ele tem alegria de estar envolvido no meio da igreja. Ele é canal de bênção. Ele é prontamente, ele é movido pelo Espírito de Deus para ser canal de bênção. E eu não estou falando de cargo, hein? Tem nada a ver com cargo, função. Tem gente que não tem título nenhum. E é uma alegria o pastor conversar com ele. Parece que acalma até o coração da gente. Canal de bênção. Por quê? Porque ele está de fato, como o texto diz, ele está apegado à palavra do Senhor, ele está com a esperança. Interessante. Paulo disse assim: encorajemos uns aos outros. A gente não faz isso hoje. A gente não encoraja um ao outro. Fala, vamos firmes. Encoraja assim, né, Paulo? Encoraja sim. Testemunho, diga-se de passagem aqui. Ontem o Paulo mencionou que um irmão aqui no nosso meio chegou numa mulher, uma irmã muito amada, e esse irmão falou assim: olha, nós estamos aqui no discipulado, e falou assim para ela: um jovem, se você casou com ele, pode ser difícil o que for, nunca se esqueça, o Senhor tem um propósito no seu casamento. Isso é encorajamento. Isso é dizer assim: eu estou, na verdade, desejoso que Deus te fortaleça, que Deus te encoraje. É isso que é igreja. É dizer assim: eu estou, e saiba de uma coisa, engraçado que o irmão abençoou a irmã, e abençoou uns dois do lado ainda. Isso é mesmo, Deus tem um propósito na minha vida, Deus tem um propósito no meu casamento, Deus tem um propósito. Não é obra do acaso. Mas, ou seja, a nossa boca, ela pode ser canal de bênção, de maneira tão simples, quando nós estamos sintonizados com o Espírito de Deus. A palavra do Senhor nos mostra, então,
que esse salmista agora vai declarar: toda árvore que foi plantada pelo Senhor. Isso aqui é sério demais, né? Isso aqui é sério demais. Porque eu não quero ser um pastor que chegue lá no fim e não vão me medir, não vou me sentir medido pelo tamanho da igreja, pela quantidade de membros. Essas coisas aí são tudo adereços. Mas eu gostaria muito de chegar lá na frente, viu, Lari, e pensar assim: desde a minha meia-idade até a velhice, não somente eu, mas muitos irmãos que eu conheço, que estão comigo na caminhada, têm produzido, têm florescido e têm dado frutos até na velhice. Ou vocês querem chegar lá cheio de dor nas costas, como chama o negócio lá? Osteoporose, gordura demais no sangue. O corpo pode estar pitimbado, mas se você tiver sabedoria do Senhor, você vai frutificar o tempo todo. E por sinal, DJ, cuida do corpo também, né? Aprende com o DJ, aprende com o Luciano, essa turma do fitness. Mas Deus não quer. Olha o propósito, Salmo 92, verso 12. Olha as expressões, várias vezes, verso 12. Florescerão. Olha o verso 12, crescerão. Isso não é produtividade? Isso não é vigor? A produtividade de Deus é diferente da dos homens. A produtividade dos homens é números, é resultado, é materialismo. A produtividade que Deus vê é diferente, é de fora para dentro. Verso 13, estão plantados. Verso 14, na velhice produzirão. Verso 14, continuarão verdejantes, não perde, não esmaece. Não perde a cor, Fabiana, sempre está verdejante, sempre tem uma palavra de ânimo, sempre tem uma palavra de esperança, sempre tem uma palavra apontando para Jesus Cristo. Eu desejo isso para você e para a minha vida, em nome de Jesus. Mas a pergunta é: o crescer, o florescer e o frutificar não é ação de homens. Não se conquista pela frequência, pela vinda na igreja. Faz parte vir à igreja, participar dos cultos, mas é uma ação que vem do próprio Deus na sua vida. A ação de Deus, essa ação que confronta o seu coração. Eu quero caminhar para nós encerrarmos, perguntando para você e para você responder no seu coração: você consegue ver crescimento na sua vida cristã nos últimos tempos? Ou nós não passamos de um ramo seco, um galho sem vida? Lá em 2 Coríntios, diz assim a palavra do Senhor através do apóstolo Paulo: examine o outro. É assim? Não. Examinem a si mesmos. Verifiquem se estão praticando o que afirmam crer. Olha a coerência. Porque no local onde as árvores estão plantadas, no local onde os crentes estão solidificados em Cristo, é um perigo nos acostumarmos com o ambiente e deixarmos de desenvolver, crescer. Se você tem uma mulher crente, você já sai ganhando. Se você tem um marido crente, você já sai ganhando.
Porque a Bíblia diz assim, ser melhor 2 do que, e um cordão de não se arrebenta. Por que é bom, Daniel, ter uma mulher crente? Porque ela fala assim, ô cabra, firma o golpe, só está indo na igreja, mas está indo e voltando, e não está acontecendo nada. Engraçado, a gente tem feedback de tudo, né, Luciano? De tudo, vai na empresa para você ver, nem falar empresa aqui, senão o Luciano já passa mal ali. Hoje em dia tem feedback de tudo. Por que nós não temos um feedback santo? Para falar assim, minha filha, meu esposo, eu estou desenvolvendo na carreira cristã? Será que nós temos medo da resposta? Será que nós somos confrontados com a resposta? Porque, na verdade, meus irmãos, nós fomos chamados para crescer, desenvolver, ter de fato vigor na nossa alma, para que de fato as pessoas à nossa volta sejam abençoados. É esse o propósito. Você não frutifica para ser o destacado aqui na frente, para que na verdade não deveria nem ter essa frente aqui. É porque não tem como, senão você não vai me enxergar. Mas nós somos servos, sacerdócio universal, eu sou igualzinho a você. Agora tem um detalhe, o Senhor chama você e eu, chama nós, para que nós sejamos cheios de vigor, cheios de alegria no Senhor, que o Evangelho pulse na nossa alma, que tenha alegria quando você fala de Jesus Cristo. É esse o propósito. E você fala de Jesus Cristo amando, sendo correto na negociação, sendo um funcionário exemplar, tentando corrigir aquilo que você fala, não, isso aqui não é testemunho não de gente que está plantada em Cristo, gente que nasceu de novo em Cristo Jesus. Opa, então vou corrigir. E o texto diz assim, verifique se estão praticando o que afirmam crer, assim poderão ser aprovados, certamente sabem que Jesus Cristo está entre vocês, do contrário, já foram reprovados. O que é interessante, o que nos chama a atenção, entre tantas questões, é que, irmãos, é sério demais isso. O povo de Israel conhecia a Bíblia muito mais do que nós, mas houve uma soberba no coração, e aí o que aconteceu? Eles se acharam, e quando eles acharam que estava de pé, na verdade já tinham caído. E aí sabe o que sobra para mim e para você? Fala, Senhor, eu quero ser vivificado pelo Teu Espírito. Quer fazer a peneira? Não precisa ler, né? Mas lá em Gálatas 5, vai descrever essa presença de Deus nas nossas vidas. Vai dizer, inclusive, lá em Gálatas 5, que o contrário de ser um servo de Deus, é aquele que está aberto para todas as práticas da carne. Depois você pode ler lá o texto de Gálatas, capítulo 5. Estou vendo o Ailton aqui, não veio. Ora pelo Ailton. Veio hoje de manhã, estava aí, firme, agarrado. Nosso neófito, nesse momento mais amado, perdeu o posto, Machado. Perdeu o posto. Agora é o Ailton. Por quê? Porque é o mais novinho. Se você é de outra igreja, você é bem-vindo, hein? Você é bem-vindo. Mas se você tem igreja, está congregando lá, firma o pé lá. Está desigrejado, faz muito tempo. Precisa de igreja, hein? Aqui pode ser a sua igreja. Mas nós queremos ser uma igreja que pesca no rio. Linha boa. Preparada para dizer assim, você conhece o Evangelho? Não, não conheço o Evangelho. Vamos apresentar, Eduardo, o Evangelho para esse irmão. Sempre tem gente que vem para somar com a gente. Louvado seja Deus por isso, né? Gente pronta para servir. Louvado seja Deus por isso. Mas o nosso objetivo deve ser, Senhor, nos use como canal de bênção.
Um homem que chega no nosso meio, uma família que chega no nosso meio, ela olha para você e diz assim: eu quero ser crente igual a essa mulher aí, ó. Quero ser crente igual a esse casal aí. Tomara que ele se espelhe em árvores plantadas, que as raízes vão à rocha. E ele terá alegria em louvar o nome do Senhor através da sua vida. Eu quero terminar então, para que nós possamos passar para o momento da ceia. Eu não vou me delongar, mas meus irmãos, o Senhor Jesus trouxe uma parábola, que sementes caíam no meio de solo rochoso. O Senhor falou de outro solo como terra cheia de espinhos, sementes que caiu no meio do caminho, mas só um tipo de local que de fato ela fecundou, surgiu de fato efeito, trouxe vida. É um solo onde o coração é sensível à voz de Deus. E eu termino então dizendo, um convite é feito para mim, um convite é feito para você, que você hoje diga: Senhor, eu quero cada dia mais amá-lo mais, eu quero cada dia mais me apegar à Tua palavra, Senhor, ensine a amar a Tua palavra de todo o meu coração. Se você quer de fato ser verdejante, uma dica aqui para nós maridos: não conversa com ninguém, muito menos com a esposa, sem ler a palavra do Senhor, porque a minha esposa já fez o termômetro, ó, vai fazer devocional. O trato é diferente, Bruno. O trato é diferente. Quer ser verdejante? Eu desejo para você, ame a palavra do Senhor, gaste tempo com ela, memorize versículos bíblicos, para que você possa utilizá-los. Não é assim que alguém faz quando está estocando alguma coisa, para que no momento oportuno ele utilize aquela palavra. Você está numa zona de guerra. O nosso adversário fará tudo para você ser aquele anêmico na vida cristã. Mas não tem jeito de ser anêmico. Não pode, não existe anemia espiritual que resista a um homem, uma mulher, diante da palavra do Senhor todos os dias. Eu quero convidá-los a ficar em pé nesse instante. Nós vamos orar e já também iremos consagrar os elementos.